achando que a liberdade social daqui, fazer do mundo o seu playground de lá, criticando o comunismo, uma hora eu ia rodar aqui na Albânia, visitando prisões otomanas do comunismo, bunkers da Segunda Guerra Mundial. Uma hora eu ia rodar. Você quer ver como essa história acaba? Essa é a nova temporada Playground sem mimimi, Albânia. Uma das coisas mais interessantes de quando se viaja... Gostou? Playground sem mimimi, Girocaster, Albânia. Aqui, episódio de hoje, Castelo de Girocaster. Pois é, aqui tem muita história, romana, bizantina, otomana, comunista, com prisões otomanas, com prisões comunistas, com arte, com muita história. Gostou? Ou prefere o conteúdinho de fofoca? Se é a primeira opção, vamos que vamos. Se é a segunda, faça esse vídeo sem mimimi. Você não tenha dúvida que uma das grandes razões desse salão ter todas as armas, que não é só pelo museu, mas durante toda a história dele sempre foi assim, é porque você consegue imaginar a impressão que você acaba passando para qualquer rei, imperador, líder de exército de outros lugares quando vem te visitar aqui no castelo. Aí você pensa, pô, se eu tenho isso aqui no meu castelo, imagino que eu não tenho fora dele. Mas além de todas essas armas, eles também têm esses monumentos aqui, ó. Essa daqui é uma estátua original de 1945, logo depois, quando os saíram daqui. E são essas estátuas que tem tinham, na verdade, ao redor do país para celebrar o comunismo. Essa aqui, em concreto, é do Pushteti Popular, que são os monumentos de todos os soldados que lutaram contra a liberação da Albânia, contra a Itália fascista e a Alemanha, que você já sabe o nome, que às vezes não pode falar aqui. E aqui, deste lado, um tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial, feito pela Fiat. Pois é, a Fiat fazia também esses carros, tanques de guerra para a guerra. Aí você vem aqui, você encontra estátua de 1945 para celebrar o comunismo e tanque de guerra italiano da Fiat que foi usado durante a guerra. Fazendo do mundo o seu playground. Você conhece lugares incríveis como esse. Girocaster, nas montanhas da Albânia. Esta cidade que já encontraram vestígios que data desde a idade do bronze. Ou seja, o que não falta aqui é história, meu amigo. E Girocaster vem do nome Agirocastron, que em grego quer dizer castelo de ouro. E aí o nome foi se adaptando e hoje é Girocaster com
a pronúncia e a escrita mais albanesa. E aqui um claro exemplo de que uma história podem haver várias versões. O fato é que este avião do exército americano fazia um voo de Chartres para Nápoles, na Itália, Chartres na França, Nápoles na Itália. E no meio de uma tempestade se perdeu e teve que fazer um pouso forçado nos campos da Albânia. O piloto saiu vivo e depois retornou para os Estados Unidos no mesmo ano da queda do voo, em 1957. Porém, você não tem a menor dúvida que a versão comunista albanesa não é essa. A versão comunista albanesa é de que esse piloto estava infiltrado, inspecionando todo o país para saber o que acontecia aqui. E as forças aéreas albanesas resistentes fizeram com que ele fizesse um voo forçado. Pois é. Nunca se saberá exatamente qual foi a verdadeira história, se foi a tempestade, se ele realmente estava infiltrado para saber informações sobre a Albânia. Fato é que este avião de 1957 aqui se encontra no castelo. Quem recentemente esteve nas prisões da KGB, e se você não viu esse episódio, veja no link aqui embaixo. Agora, aqui na Albânia, vou entrar numa prisão otomana. É isso mesmo, aqui dentro do castelo. Essa era a parte onde os prisioneiros de guerra eram jogados. E depois, durante o período do comunismo, não há tanto tempo atrás, nos anos 40, 50, 60, 70, 80 e início dos anos 90, muitos artistas intelectuais foram jogados aqui por simplesmente não estarem de acordo com o presidente da época, ditador Enver Hoxha. Vamos ver qual é que é dessa prisão. Pois é. Imagina, você ser jogado num lugar como esse. É escuridão total aqui, ó. Tem uma janelinha ali para dar um ar, mas até o próprio chão. Aí. Você era jogado aqui, meu amigo. Você era comido pelos ratos, devorado pelas serpentes. Pegando tudo que é tipo de doença. Era esse o lifestyle prisão otomana, que depois virou comunista. E desde um passado relativamente mais recente, no século XIV, quando os otomanos conquistaram aqui, eles instalaram a sua cultura, as suas tradições. Então hoje você poderia dizer que grande parte das tradições e da cultura albanesa são similares com as dos turcos. E todos os anos, no começo do verão, às vezes em maio, às vezes em junho, aqui é um palco para celebrar todas essas tradições, com música, festa, comida, arte. É um lugar muito famoso aqui na Albânia, onde as pessoas vêm todos os anos ao redor do país para essa festa tradicional da cultura albanesa, que é celebrada neste castelo, com essa incrível vista das montanhas.
você se pergunta, aonde iam os otomanos no banheiro dentro deste castelo? E a resposta está aqui, ó. Olha lá. Com vestinho e tudo mais. É. E se você quiser uma cronologia direta e reta a respeito de Girocaster e este castelo, aqui vai. Tudo começa na Era do Bronze, antes mesmo dos romanos conquistarem Girocaster. Essa cidade já havia um tanto quanto de população para aquela época. Depois os romanos chegaram aqui, conquistaram até o século III, quando depois chegaram os bizantinos. Bizantinos que ficaram aqui por mais de um milênio, até meados de 1400, quando o Império Otomano chegou aqui conquistando tudo. E este império ficou até 1912, quando finalmente a Albânia, como país, ganhou a sua independência, sobrevivendo até mesmo à Primeira Guerra Mundial, que começou não muito longe daqui, na Bósnia. Porém, essa independência não durou muito tempo. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial veio e eles ficaram sob comando das forças italianas e alemãs. E a partir de 1944, foi toda a era comunista da Albânia até 1992, quando caiu finalmente este sistema político que tanto também fez sofrer a população local. E hoje, a Albânia não faz parte da União Europeia, mas é um país que pode-se dizer que vive das melhores fases, desde 1912 com a sua independência. É, Albânia. Uma das coisas mais interessantes de quando se viaja, não só em conhecer os lugares, é, sem dúvida alguma, conhecer a cultura. E parte de conhecer a cultura é conhecer a religião. E aprender como talvez alguns paradigmas que possamos ter são quebrados quando você se aprofunda mais na cultura e na religião de outros países, de outros povos. Digo por mim mesmo. Eu sempre achei, de forma geral, que no mundo islâmico você não tinha muitos segmentos da religião, diferente, por exemplo, do cristianismo, que você tem aí muitas variantes, católicas, ortodoxas, luteranas, evangélicas, e principalmente no nosso país não falta depois outras vertentes disso. Mas isso também acaba acontecendo no mundo islâmico. Talvez você já tenha ouvido falar dos xiitas e dos sunitas. E aqui na Albânia eu acabei de aprender uma terceira variante do mundo muçulmano, do mundo islâmico. 1/5 da população se identifica ou é praticante da ordem religiosa islâmica chamada Bektashi, fundada no século XVI por Udri Bektashi, que naquela época já era considerada uma linha do islamismo mais liberal. E muitas pessoas ainda são desta prática religiosa até hoje. A Albânia é um país que, de forma geral,
tem muitas religiões e são todas muito bem-vindas, tanto do mundo católico, islâmico, tem alguns judeus, tem alguns nativos ainda que preservam algumas das suas religiões. Porém, tudo isso acabou sendo destruído, em 1967, com a ditadura comunista, que proibiu e destruiu muitas das mesquitas, das igrejas, porque essa, como outras tantas, é uma maneira de você controlar a sua população, através da sua fé, através da sua crença, inibindo. Isso desde os tempos de Roma era algo que se fazia. E aqui, andando por esses corredores, você talvez possa ter percebido o que é. Se você é um cara da engenharia, da arquitetura, estes são os arqueodutos da cidade, não só do castelo, porque essas fontes também alimentam as pessoas fora do castelo. E aqui você vê o trabalho de engenheiros, arquitetos. Não é uma arte contemporânea, é uma arte maravilhosa. Eu gosto de arquitetura. Sair para conhecer essas obras. Arquitetos e engenheiros têm a minha admiração. Arqueoduto na Albânia. E por aqui termina esse rolê em um dos patrimônios culturais da Unesco aqui na Albânia. Tem outros. Este é um deles, por tudo isso que eu acabo de mostrar aqui, pela sua história, pela sua importância cultural para a humanidade. Sim, isso quer dizer que você deve vir aqui. Faça do mundo seu playground, vá conhecer lugares, histórias, entender um pouco mais do mundo, por que as pessoas são como são, o que foram os fatos, as histórias de cada país que fizeram com que as pessoas fossem de certas maneiras, de certas formas. Viagem acaba te ensinando muito disso. Me diz aí o que você achou. Ficou a fim de conhecer esse castelo na Albânia? Recomendo. Em julho faz calor, então venha preparado. Se você é uma matinha, esse não é um rolê pra você. Se não, vem que você vai gostar. Me diz aí o que você achou. Se você quiser ver mais destes conteúdos de fazendo o mundo o seu playground, veja aqui na descrição o que mais vem por aí nesta temporada. Mas por hoje é só. Nos vemos. Sem mimimi. E para você que de repente acha que nessa cidade de Gjirokastër só tem o castelo para visitar, não. Aqui ó,
Tem um centrinho muito lindo, com comidas típicas. Comi a sobremesa agora, a chaf, muito gostosa. Tem aqui bares, lojinhas que vendem produtos locais, outros produtos de arte que você pode comprar. Então é mais uma razão para, eventualmente, se você tiver Albânia no seu mapa, venha conhecer Girocaster para conhecer essa cidadezinha linda, sem mimimi.